Bom dia, pessoas. Eu sou o Renan, sou estudante de ciência da computação e desenvolvedor de aplicativos, de servidores, de sites, e estou aqui para continuar aquela série que a gente começou um mês atrás. Não tive muito presente esse mês por estar desenvolvendo um aplicativo e quando ele estiver lançado na loja eu vou apresentar para vocês e mostrar todas as funcionalidades deles e como a gente resolveu um problema de pessoas que realmente precisavam, ok? Então, hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai definir o que a gente tem no nosso aplicativo e já pensar em como a gente pode deixar ele bem arrumado para poder esquematizar ele nos próximos vídeos, ok? Então, normalmente, quando a gente quer definir os requisitos de um aplicativo, a gente acaba fazendo uma reunião com a pessoa que pediu o aplicativo. Então, digamos que alguma empresa pediu um aplicativo para você, você vai lá, faz uma reunião com os donos, às vezes com a parte de TI dessa empresa, e vocês definem o que ele vai ter no aplicativo, pelo menos na primeira versão. Caso você não tenha nenhuma empresa, caso você queira só lançar um aplicativo, você teve uma ideia, o ideal seria você juntar um monte de pessoas que você tenha confiança, que não vão roubar essa ideia ou coisa do tipo, e fazer um brainstorm, ou seja, lançar várias ideias, juntar vocês e falando, seria legal se tivesse isso, e ir anotando todas essas ideias, e quando você tiver todas essas ideias anotadas, você faz uma filtragem, você vai anotando qualquer tipo de ideia, daí quando você for fazer a filtragem, você vê as funcionalidades que realmente fazem sentido, e principalmente as funcionalidades que são essenciais para o aplicativo. No nosso caso, da lista de compras que a gente vai fazer, eu já fiz um workshop, um brainstorm, como eu disse na última vez, com a minha família, que foi num almoço, que de repente minha família falou desse problema e começou a lançar um monte de ideias para mim. Então, é muito legal ter esse tipo de brainstorm junto com outras pessoas. E bem, a gente definiu alguns requisitos extremamente necessários para o MVP. E o que é o MVP? O Minimum Viable Product, ou seja, o mínimo produto viável. Ele é a primeira versão do nosso aplicativo que a gente vai mandar para produção, que a gente vai apresentar, digamos assim. Tem outras definições, às vezes apenas apresentar como um protótipo, mas eu gosto de dizer que vai ser a primeira apresentação, não para produção, mas a primeira apresentação para vocês, que vocês vão mostrar para outras pessoas testarem essas coisas. Aqui vocês já podem perceber que a gente está num aplicativo. Esse aplicativo é o Notion. Eu falei dele para vocês na última aula que a gente usaria e vamos utilizar hoje já. É muito bom, ele é apenas um editor de texto para a gente salvar os nossos textos, né? E ele é muito bom para deixar tudo organizado. E uma das coisas que ele oferece são os templates que dão uma boa ideia do que a gente pode ter na nossa page. Então, primeira coisa, cria uma conta aqui no Notion, baixa o aplicativo, usa ele online mesmo. Vem aqui, fiquei errado. Vem aqui, no meu caso tem o Renan, Create Join Workspace, para mim mesmo, for myself, e clica aqui em Take Me to Notion. Então aqui, ó, ele tem o Getting Started, que é começando, né? Então, ele dá algumas boas-vindas e ensina algumas coisas, os básicos, ok? É bom dar uma olhada nisso aqui, é bem curtinho, ó, 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, umas coisas bem simples e vão dar uma boa noção de como utilizar ele, ok? E aqui a gente tem templates. O template aqui que a gente vai utilizar é o Engineering Wiki mesmo. Ou seja, ele é uma wiki de engenharia de uma aplicação, digamos assim. Então, os processos, as práticas, os guias de setup, essas coisas. Então, aqui a gente tem os guias e processos. Então, como começar, o que eu tenho que baixar no meu computador para poder rodar esse aplicativo, para poder começar a desenvolver esse aplicativo. Isso aqui é caso entre algum novo desenvolvedor na sua equipe. Então, é muito bom sempre ter isso. Aqui, por exemplo, o ciclo de vida de desenvolvimento. Então, qual que é o ciclo de vida do nosso desenvolvimento? A gente vai lançar uma nova funcionalidade, uma nova feature. Então, a gente vai lá, dá um fork no GitHub, cria, programa, testa, coloca no nosso aplicação, né? Faz um merge e dá deploy. Digamos que seria esse o ciclo de vida do nosso desenvolvimento. Aqui, como fazer o deploy. Então, digamos que a gente vai fazer o deploy no Docker, no AWS, no Heroku. Então, como fazer isso, né? O que a gente tem que fazer depois do nosso desenvolvimento, que a gente tem que configurar para poder fazer o deploy. Useful Commands, comandos úteis para você poder fazer.
aqui o código base, onde a gente colocar então React, Backend, Engineering Directory, infraestrutura, então, sei lá, às vezes umas contas ou como mexer no AWS, né, para a gente salvar nossas imagens no Amazon S3, por exemplo, esse tipo de coisa. E aqui a gente tem no nosso Engineering outros tipos de templates de página, então um to-do para o que a gente precisa fazer em ordem de importância, então a importância dele é baixa, alta, média, um roadmap, que a gente tem que fazer então sprints, tasks, né, bugs que a gente tem que consertar, esse tipo de coisas. Docs para salvar os documentos e aqui as notas de reunião, também é muito importante. Então, bora lá. Engineering Wiki, use this template. Ok, galera, já estamos aqui então com o nosso Engineering Wiki criado e já podemos mudar algumas coisas. Então, a gente pode vir aqui colocar uma desse aqui, já que vai ser uma lista de compras. Acho que dá pra colocar um desse. Dá pra gente fazer o change cover. Eu gosto de deixar tudo bem bonito, bem arrumado, porque justamente essa é a proposta do Notion mesmo, deixar as coisas bem bonitas. Então, como a gente vai ser uma lista de compra, a gente pode colocar um shop aqui. Isso aqui parece bom. Ou esse aqui. Vamos ver. Aí, ó. Ponte de compra. Eu acho que fica legal. E aqui, se vocês quiserem explorar esse template, é legal. Dá para explorar bem ele. Ele tem aqui, digamos, os guias, processos, o código base, essas coisas. Em relação ao Notion mesmo, ok? Então aqui a gente pode mudar para lista de compras. Lista. Melhor. Aplicativo de lista de compras. Depois a gente cria um nome para ele. Então aqui o comentário, wiki do nosso aplicativo de compras. Uma coisa que eu queria falar, gente, é que o que eu faço aqui, o jeito que eu gravo esses vídeos é como se eu estivesse fazendo. A única diferença é fazendo sozinho, sem gravar. A única diferença é que eu estou gravando e por isso eu vou falando o que eu estou fazendo. Mas o que eu quero mostrar é justamente o que eu estou fazendo, como eu faço, sem mudar nada, entendeu? Por isso que às vezes vocês vão ficar, mas está muito rápido, ficou mal explicado. Podem falar, porque é o jeito que eu faço e às vezes não é necessariamente o jeito certo, ou não necessariamente é o jeito mais fácil de se entender. Então aqui eu vou modificar um pouco isso aqui e vou dar um Ctrl C nisso, vir aqui e dar um Ctrl V. Então aqui eu vou criar nossos entidades, eu vou colocar. Isso aqui a gente provavelmente depois vai migrar para outra página, então digamos, provavelmente aqui no código base ou nos processos, mas bem, temos aqui nessa página. E aqui a gente pode mudar para isso aqui, por quê? Porque a gente vai criar aqui uma nossa entidade usuário, ok? Podemos apagar, vamos colocar atributos e funções do usuário. E para aparecer mais com comentário, a gente pode colocar isso aqui como um itálico, ok? E com a cor cinza. Então vamos vir aqui. Aqui a gente vai criar uma toggle. Então uma toggle list, ok? É uma lista que você pode fazer isso aqui, ó. Pode colocar várias coisas dentro dela, ok? Então aqui dentro a gente vai colocar então os atributos. O que são os atributos de um usuário? Aqui a gente vai colocar uma bulleted list. Atributos de usuário são o que o usuário tem. Então, eu gosto de pensar muito no usuário como um objeto. Isso mais na questão de orientação a objetos mesmo. Então, o que o usuário vai possuir dentro da nossa aplicação. Então, o que eu vou precisar para criar um usuário? O que eu vou precisar para modificar um usuário? O que eu vou precisar do usuário para usar ele dentro do aplicativo? Então, o nome, que vai ser do tipo string. Ou seja, o nome, certo? O e-mail dele e a senha, que para ele entrar na conta dele, porque a gente vai ter isso de entrar em conta, certo? Tá, mas o que mais que eu vou precisar do nosso usuário? Todas as nossas entidades, pelo menos para o nosso primeiro produto, creio eu que vão precisar de um ID. Vou colocar uma bulleted aqui. ID do tipo string também. Por quê? Digamos que a gente quer juntar vários usuários ou adicionar um usuário como amigo, coisa do tipo, a gente precisa do ID dele. Então, todo usuário precisa de um ID.
Então a gente já tem ID, nome, e-mail e senha. A gente não precisa de outros dados ali, a gente precisa do sexo, a gente não precisa da idade, a gente não precisa da conta dele de alguma coisa. A gente pode fazer uma coisa bem simples dessa mesmo, ok? Tá, bom, criamos os atributos. Aqui eu vou colocar um divider, ok? Fica mais bonitinho. E agora um outro toggle, funções. Então são as funções relacionadas ao usuário ou funções do usuário. Aqui, ao invés de colocar uma bulleted, eu vou colocar uma to-do list, para a gente já saber o que a gente já fez, o que não, quando a gente for checar o nosso usuário, ok? Então, o que a gente precisa de um usuário? A gente precisa de registro de usuário, login de usuário, edição do usuário, exclusão do usuário. Acho que para o nosso MVP, eu acho que é isso. Claro, galera, o que eu quero muito nessa série é que vocês possam conversar comigo e aplicar isso no de vocês, claro. Mas eu acho que vocês têm que modificar esse aplicativo comigo também. Então, deem ideia do que vocês acham que seria legal ter no nosso aplicativo. Deem ideia do que vocês acham que seria interessante ter no nosso aplicativo. Ok? Então, bora partir para o próximo. No nosso MVP, o que eu achei que seria importante ter as 3 entidades mais importantes, que seriam o usuário, os workspaces e os itens. Então, workspaces seriam as nossas listas de compra. Digamos que a gente tem 2 lugares, certo? Então, por exemplo, eu dei o exemplo da minha família, mas eu moro aqui, digamos assim, e sei lá, tenho minha namorada, digamos assim. Então, quando eu vou fazer compras para cá, para minha casa, eu só preciso saber o que eu quero comprar. Eu não preciso que ela fale o que ela quer comprar. Então eu defino exatamente o que eu quero comprar aqui na minha casa, vou no mercado e compro. Agora digamos que eu vou fazer alguma janta com ela, alguma coisa assim com ela, e a gente vai comprar coisas juntos. Então a gente vai fazer alguma receita. Então eu preciso ter uma lista com ela, onde ela vai colocar o que ela acha que ela precisa, às vezes eu vou colocar o que eu acho que precisa, e pronto, eu vou lá, faço a compra, com nós dois adicionando e tal. Às vezes ela vai também no mercado, em outro mercado, e vai dando um checklist, vai fazendo check na nossa lista, pra gente não poder comprar 2 vezes, digamos assim. Então eu acho que isso é muito importante, ter vários workspaces com vários usuários, onde cada usuário pode criar e editar essas coisas. E por fim o item, né, que ele pode ser qualquer tipo de item que a gente vai comprar no mercado, certo? Uma coisa muito legal do Notion é que a gente pode criar botões de template. Então se a gente vir aqui com template button, e aqui ó, esse botão aqui é de add new to do. A gente pode mudar então, o nome do botão vai ser add a new entity. Então, para adicionar uma nova entidade. Como a gente está colocando tudo em português, eu vou colocar adicionar nova entidade. Certo? Nova entidade adicionada, né? Então, qual que vai ser o template? Quando a gente clicar nesse botão, vai criar um novo to-do? Não. A gente pode deletar isso aqui. A gente pode trazer isso aqui, não. Dá um Ctrl C, por aqui. Ele não está deixando, então eu vou colocar só assim. E voltar aqui. E dar um Ctrl V. Vou colocar assim, ó. Pronto. Aqui tá tudo normal, a gente muda isso aqui para usuário novamente. E aqui, no nosso adicionar nova entidade, a gente vai modificar isso aqui. Então a gente vai vir aqui, vai colocar como entidade, deixar os atributos e funções assim mesmo, ok? Fazer assim, ó. Função aqui. Atributo 1, tipo 1, ok? Então, isso aqui é um template. A gente pode remover o ícone, porque a gente vai adicionar o ícone lá depois. Então, isso aqui é um template padrão, beleza? Template já é padrão, né? Então, quando a gente quiser adicionar uma nova entidade, como a gente vai precisar de 2 novas, a gente vem aqui, ó. Pronto, já criamos aqui.
Acho que ele não mudou aqui. O nome disso aqui tem que ser entidade. Aqui. Então ali já tá. Vamos ver, já tá. A gente clica aqui, já criou uma nova entidade. Essa entidade vai ser Workspace. O ícone para Workspace, geralmente, coloquei para adicionar um cover, desculpa. Eu geralmente coloco um mundinho, então, aqui ó, vou colocar aqui. Porque é literalmente o seu mundinho, né? O seu Workspace, sua área ali de fazer as coisas. Então, sua lista de compras, o seu mundinho. Então, eu particularmente gosto de deixar um mundo. Então, Workspace, atributos e funções da Workspace. Então, qual vai ser os atributos da nossa Workspace? Primeiro, o nome dela, participantes, né? Então, acho que usuários, se a gente colocar usuários, fica bom. Usuários, que vai ser um vetor de IDs. Então, IDs. Acho que itens, né? Óbvio. Então, os itens dela, que vão ter IDs também, vai ser uma lista de IDs também. Então, nossa função 1, adicionar Workspace. Editar, adicionar usuários, adicionar itens, e acho que escolher a Workspace, né? A gente pode trocar de Workspaces, então escolher Workspace, remover usuários, remover itens. Então vamos voltar ali, deletar esse usuário aqui, a gente criou, e aqui, pronto, uma nova entidade, que vai ser o item. Nossa. Item. Então vou adicionar o ícone aqui. Não tem nada para item. Então eu acho que como ele é um check, né? A gente pode dar check nele ou não. A gente pode colocar ele aqui, ó. Checkmark. Então, do item. Então qual é o atributo do item primeiro? Então, o nome do item, quantidade do item, a medida, né? A medida vai ser uma string. Porque, digamos que a gente quer comprar, sei lá, maionese. Então, quantidade: 2, 3, 500. Mais 2, 3 o que? 500 o que? 2, 3 potes. Não importa o tamanho. 500 gramas de maionese. Então, um pote de 500 gramas. Então, seria algo assim, pra gente definir esse tipo de coisa. Eu acho que também outro atributo seria marcado, né? Então, de está comprado ou não está comprado. Então, um bool, né? Porque foi comprado ou não foi comprado. Então, true ou false. Beleza? Acho que seria isso. Então, nome, quantidade, medida e comprado ou não. Às vezes marca também. Marca, que seria uma string também. Então, quero maionese. Qual marca? Hellmann's, Heinz, da ajuda. Então, tipo, funções. Criar item. Excluir item. Editar item. Desculpa. Acabei esquecendo de colocar tanto no nosso Workspace quanto aqui. O nosso ID, desculpa. ID. Depois tem que colocar no Workspace também. Então, acho que completar item. Descompletar item. Seria o comprar e descomprar. Que às vezes você comprou errado. E excluir item, acho que só desfazer a exclusão, talvez. Desfazer exclusão. Às vezes deixar tipo uma caixinha por alguns segundos para desfazer a exclusão. Então, eu acho que é isso que precisa para ter um MVP mesmo de um aplicativo. Vir aqui no Workspace só para mudar e colocar aqui o ID string, né? Ok, acho que seria isso. Então você já vai vendo as relações, né? O nosso Workspace vai ter um vetor de usuários. Nosso usuário também tem que ter um vetor de Workspaces, né? Então acho que aqui é legal a gente ter então Workspaces, tipo vetor de IDs. Então quais são os Workspaces que esse usuário tem? Então se a gente for pensar em questão de banco de dados relacionais, a gente tem uma relação N para N, né? Então um usuário pode ter várias Workspaces, várias listas de compras, e a nossa lista de compra pode ter vários usuários, então acho que N para N, né? E já na questão de Workspace para item, cada item pertence apenas a uma Workspace, mas uma Workspace pode ter vários itens, então uma relação de 1 para N, certo?
Acho que se a gente for pensar em banco de dados relacional e a gente acabar utilizando eles no futuro, eu acho que seria esse o tipo de relação que a gente teria, ok? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer hoje. Depois, claro, a gente pode, nos próximos vídeos, que é o que eu espero fazer, é separar em diversas etapas de desenvolvimento. Então, marcar, eu quero fazer desenvolvimento até esse dia, definir metas, digamos assim. Então, separar o projeto em diversas etapas e definir as metas para desenvolver, para criar essas etapas, ok? E também até do próprio canal, quando que eu vou postar o vídeo. E no próximo vídeo eu acho que vai ser isso que a gente vai fazer. E depois quero também mexer mais no protótipo do nosso aplicativo, desde criar a base dele mesmo, depois criar o protótipo visual, depois criar a nossa API. Então, esse tipo de coisa, beleza? E ao longo da nossa série a gente vai fazendo todas essas coisas e vocês vão aprendendo do jeito que eu faço. Acho que por hoje o vídeo é só. Muito obrigado por terem visto, se inscrevam, compartilhem, curtam e deixem nos comentários o que vocês querem ter no nosso aplicativo, o que vocês acham que é importante, se vocês acham que tem alguma entidade ou alguma coisa a mais que é muito importante ter na nossa primeira versão do aplicativo. Eu acho que é só isso, onde você loga, cria sua lista de compras e adicione itens, complete e exclui. Eu acho que é isso o básico do básico que a gente tem que ter no nosso MVP1. Então, até mais.